Papo Verde Oliva conversa hoje com Fábio Zambiti, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre a reforma da Previdência. Professor, com o envio da proposta da emenda constitucional ao Congresso, tem sido muito veiculado a seguinte pergunta: por que os militares ficaram de fora da PEC da reforma da Previdência? Afinal, os militares possuem um regime previdenciário? Bom, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder tratar do tema previdenciário, né, que hoje está aí na ordem do dia em razão da proposta de emenda constitucional que foi apresentada ao Congresso. E nessa discussão que tem tomado aí a sociedade nos últimos dias, o tema relativo aos militares, no meu ponto de vista, tem sido um pouco mal conduzido. Porque quando falamos de militares, o senso comum costuma ir no seguinte sentido: bom, acho que todo brasileiro tem que ser tratado de forma igual, então não faria sentido o militar ter um regime apartado do trabalhador privado ou do trabalhador público. É o que a gente vê aí com mais frequência na mídia e nas discussões em torno do tema Previdência. Bom, aí com relação a essa discussão, eu acho que partimos de um início de uma premissa errada, que é a seguinte: o militar tem previdência? No meu ponto de vista, não. Eu entendo que previdência, o conceito de previdência social como uma rede protetiva custeada por participantes, empregados e trabalhadores e viável do ponto de vista atuarial, ela não existe para as Forças Armadas, por um motivo muito simples. Em qualquer lugar do mundo, o militar ele tem requisitos de rigidez física e mental muito rigorosos frente a trabalhadores privados. A ideia é que um indivíduo desse ele tem que estar pronto para ir para a guerra o tempo todo. Então, não tem como uma pessoa se aposentar com uma idade avançada sendo militar, porque ele efetivamente não vai ter ali os requisitos mínimos para o desempenho da sua função. O que eu costumo dizer já há muitos anos é que não é viável criar um modelo previdenciário atuarialmente adequado para a carreira militar. Porque como o indivíduo tem que se aposentar mais cedo necessariamente, ele não vai ter o tempo necessário de contribuição para assegurar um benefício. E por isso que, no meu ponto de vista, o militar ele tem um sistema de proteção social, evidentemente, mas que não é previdenciário. O que acontece, no caso particular do militar, é que ele simplesmente segue para a inatividade remunerada, ainda na condição de militar, custeado pelo Estado brasileiro. Professor, ao ser anunciado que os militares seriam analisados depois da PEC, a mídia tenta passar para a sociedade que as Forças Armadas são uma categoria privilegiada. Qual a sua percepção em relação a essa questão? Com relação a essa pergunta dos privilégios, que o militar ele teria privilégios frente ao trabalhador privado, ao trabalhador público, eu acho que isso também, além de incorreto, é injusto. Já vimos que, do ponto de vista previdenciário, o militar ele tem um tratamento apartado, porque isso é um requisito inerente à carreira. O indivíduo tem que estar ali em plena capacidade física e mental. Agora, o que acontece é que o militar, ao longo da vida, ele não recebe nenhum tipo de benesse que normalmente é extensível a trabalhadores públicos e privados, como duração máxima de jornada, remuneração variável de acordo com a extensão, adicionais de insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno e por aí vai. O militar simplesmente não tem nada disso e ele aprende a aceitar isso porque ele optou por uma carreira em que, em razão da sua atividade, não faz sentido você ter esse tipo de salvaguarda legal, porque ele tem que estar apto, tem que estar pronto a desempenhar as suas funções quando chamado. É um indivíduo que basicamente disse que vai dar a sua vida em defesa da pátria, do território nacional e do seu povo, e isso ainda feito de forma paulatina, né, dia a dia, é o que efetivamente acontece. Como sabemos, o militar, ele em regra não escolhe sequer o lugar onde mora, ele efetivamente tem que ir para onde manda. E, enfim, é como funciona, é como deve ser. Aí, quando chegamos a um ponto em que efetivamente parece que há uma certa vantagem, que é a questão do retiro precoce, né? Que eu digo aparentemente parece, porque se somarmos aqui a carga horária de trabalho do militar, isso acaba dando até mais que um trabalhador privado, mas enfim, ainda que venhamos a admitir que ele efetivamente tem uma vantagem se aposentando mais cedo, o que acontece é que isso é injusto, porque o militar não tem nenhum outro tipo de benesse que o trabalhador privado tem, e aí quando tem algo que pode ser mais vantajoso, ele simplesmente recebe um rótulo de privilegiado. Isso é completamente equivocado. Basta aí observarmos o padrão remuneratório
do Poder Executivo Federal como um todo e as Forças Armadas, vamos notar que há uma defasagem salarial que é gritante, né? Isso é um tema que me preocupa também, porque não damos o tratamento remuneratório adequado às nossas Forças Armadas, e agora tentamos aí também a rotulá-los como privilegiados na questão previdenciária. Isso me parece, como eu disse, errado e injusto. Diante desse contexto que o senhor apresentou, como a sociedade deve enxergar as Forças Armadas nessa discussão previdenciária? O que temos que ter em mente, né, quando discutimos a questão do gasto militar, como é apresentada hoje, é o seguinte: o Brasil ele quer ter Forças Armadas que tenha condições de operar e efetivamente proteger o território nacional e a sua população? Se a resposta é afirmativa, isso tem um preço. E o preço não se restringe ao aparato militar relativo a aviões, navios, blindados, mas em especial à mão de obra capaz de desempenhar as suas funções, de efetivamente ter condições de ir se deslocar a uma área de conflito ou uma área potencialmente conflituosa e exercer ali as suas funções sob condições adversas pelo tempo necessário e com isso garantir a integridade do território brasileiro. Seria até risível achar que o militar pode, por exemplo, se aposentar com 65 anos e vai ter plenas condições de trabalho até lá. Isso não existe. Na verdade, a história humana contemporânea mostra que esse tipo de descuido com as Forças Armadas não costuma trazer bons resultados. Então a gente tem que efetivamente assumir o preço. Se a ideia é ter Forças Armadas, a gente tem que pagar. Professor Zambit, muito obrigado pelas informações que são muito esclarecedoras para a sociedade e a mídia em relação às peculiaridades dos militares das Forças Armadas. Agradeço o convite de participar aqui desse evento, poder debater algumas ideias. E vamos torcer aí para que ao longo do ano, né, do ano 2017, a sociedade perceba essa particularidade da proteção social dos militares e entenda como é importante para a permanência da integridade do nosso território a manutenção das Forças Armadas em condição de ação, e isso demanda um retiro precoce, como normalmente ocorre aí ao redor do mundo. Muito obrigado. Papo Verde Oliva é isso, sempre trazendo um assunto importante e relevante para você. Até o nosso próximo programa.